Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Aleluia. Vamos ler, queridos. A partir do verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse-lhe: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Disse-lhe Pedro: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. Vamos orar, igreja. Deus, nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento, e rogamos que uma graça especial venha sobre nós, venha sobre cada um dos Teus filhos que estão a ouvir agora, e que não haja nenhum impedimento, Senhor, entre o que fala e o que ouve, porque nesse processo há uma guerra espiritual, no mundo espiritual, na dimensão do Espírito, e nós não queremos perder essa guerra, Senhor. Que não haja, portanto, absolutamente nada que atrapalhe a compreensão, o entendimento e a edificação das nossas almas nessa noite. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Toma cada intercessor nas Tuas mãos, cada diácono que está posto agora, Senhor, em intercessão, para que as mentes sejam protegidas a partir da minha, Senhor. E que haja fluência, Deus, do Teu Evangelho aos nossos corações, às nossas mentes nessa noite. Nós oramos que as misericórdias do Senhor possam nos alcançar. E que sejamos transformados, mudados, que a nossa história seja mudada em mais um capítulo novo, Senhor, para o nosso crescimento, a nossa edificação espiritual. Nós oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, esse texto, ele nos transmite mensagens simplesmente extraordinárias, não obstante parecer ser um texto comum, um texto de apenas um episódio da vida e do ministério do Senhor Jesus, mas como é palavra de Deus, como é evangelho e como são mensagens eternas, assim como falou no passado também, está falando ao nosso coração no presente. E eu diria para os irmãos, os detalhes desse texto, eles simplesmente revolucionam o nosso coração, a nossa vida e a nossa história como filhos de Deus, como servos de Deus. Vamos
portanto, queridos, pensar nesse texto. Em primeiro lugar, queridos, esse texto, ele nos transmite pelo menos dois grandes impactos. Apesar de aparentemente não, mas ele nos transmite pelo menos dois grandes impactos. O primeiro dele é o impacto social. E por que o impacto social? Porque aqui pressupõe uma obrigação social, que ela se estende a todos nós hoje, a obrigação de pagar impostos. Nós não podemos dizer, olha, eu vou comprar um carro, esse carro custa 100 mil reais, o preço real dele é 60 mil reais, por assim dizer. 40 mil reais é de impostos. E eu não posso dizer lá na concessionária de que eu vou pagar apenas 40 mil reais. Aliás, 60 mil reais. E 40 mil reais de impostos eu não vou pagar. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer, olha, esse arroz, 40 reais, está muito caro. Eu vou pagar apenas 30 reais. Mas esses 10 reais de impostos, eu não vou pagar. Eu não posso dizer isso. Nem com uma balinha eu vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não posso montar uma empresa e dizer, eu não vou pagar os impostos, porque o lucro já é muito pouco. Eu vou sonegar o imposto. O imposto, ele pode ser até injusto, como normalmente o é. Mas eu tenho uma obrigação social. E aí, queridos, dentro desse contexto de obrigação social, de pagar impostos, Pedro é indagado pelo próprio Senhor Jesus, quando as autoridades estavam impondo os seus impostos. E Jesus pergunta para Pedro, mas Pedro, quem tem a obrigação de pagar impostos não são os estranhos, não são os de fora. E Pedro diz, sim. Então, nós estaríamos isentos dessa obrigação de pagar impostos. Mas, Pedro, nós não podemos ter nenhum embaraço na nossa vida, no nosso ministério, na nossa fé cristã, evangélica. Então, não vamos criar confusão com isso, não vamos criar problemas com isso, não vamos criar manchas no nosso ministério com isso, levantando na sociedade suspeitas, embaraços contra nós, de pessoas dizendo, olha, aquele ali não paga impostos, Jesus não paga impostos, Pedro não paga impostos, e agora por aí pregando o evangelho, mas eles não pagam impostos, eles se recusam a pagar impostos, e até que a gente explique tudo isso, de que a gente não tem obrigação nenhuma legal de estar pagando impostos, nós já manchamos o nosso ministério, e até já roubaram, essa nossa atitude já roubou a nossa autoridade de estar pregando o evangelho. Então vamos evitar isso, vamos evitar escândalo,
Vamos pagar este imposto. Jesus pagando para não ter escândalos. Jesus pagando para não ter problemas. Quando muitas vezes nós pagamos para ter problemas, para gerar escândalos, Jesus está pagando para não ter problemas, para não ter escândalos. E é aí que ele orienta Pedro para lançar o anzol ao mar, pegar um peixe, tirar um dinheiro que está dentro dele, e pegar esse dinheiro e pagar o imposto dele, e pagar o meu imposto também, o imposto de nós dois. Então, queridos, o primeiro impacto aqui é o impacto de obrigação social. O segundo impacto é o impacto absolutamente psicológico, porque é inusitada a forma como Jesus e o apóstolo iriam pagar esse imposto. Inusitada a forma. Dois homens de Deus, dois missionários, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mais um apóstolo dele, lisos. Muito diferentemente dos apóstolos de hoje, cheios de fazendas e seguranças e carros e mansões, isso, aquilo, aquilo outro. Eram dois apóstolos missionários lisos, mas eles haviam decidido, resolvido não gerar problemas e pagar o imposto. Repito, a forma absolutamente inusitada. E isso causaria um verdadeiro impacto psicológico na vida de quem tomasse conhecimento dessa metodologia, dessa forma, desse jeito, dessa estratégia de conseguir um dinheiro que eles estavam precisando. Aí já está não apenas implícito, mas também explícito um dos grandes e admiráveis atributos de Jesus, que é a onisciência, de que Jesus sabe e sabia absolutamente tudo. E repito, ele conhecia a forma inusitada de conseguir um dinheiro para pagar este imposto. O dinheiro estava lá no fundo do mar, no ventre de um peixe. Muito bem, queridos. Isso nos transmite uma ideia simplesmente extraordinária. Você é mais importante. Eu sou mais importante. Nós somos mais importantes. Nós somos mais importantes. Você é mais importante. Você é mais importante. Você tem um valor extraordinário. Muito bem, queridos. A onisciência de Jesus nesse contexto, o saber infinito de Jesus nesse contexto nos dá conta de uma coisa, de que Jesus conhece a nossa individualidade. Jesus disse para Pedro lançar um anzol. Não foi uma rede, foi um anzol. Isso significa que Jesus estava visualizando, objetivando um único peixe, e não uma rede cheia de peixes. Repito, um único peixe. Jesus conhecia a
aquele peixe. Não seria um peixe aleatório, qualquer um. Seria aquele peixe, o primeiro que viesse a morder a isca daquele anzol. Ou seja, era um peixe definido, era aquele, não era qualquer um, era aquele, porque Jesus conhecia a individualidade daquele peixe, outro não iria servir, era aquele. Jesus conhecia todas as características, as prerrogativas, era o único que servia, era aquele peixe. Queridos, veja bem, se aquele peixe naquele momento era tão importante, tinha uma importância extrema, ao ponto de gerar um impacto social e psicológico a todos. Imagina a importância que você tem para Ele. Você é mais importante do que um peixe no fundo do mar. E Jesus não conhece você aleatoriamente. Jesus conhece a sua individualidade, meu irmão. Jesus não conhece você ou eu na coletividade, mas na individualidade. Nós somos seres indivíduos. A sua digital não serve para abrir o meu celular. A íris do seu olho não serve para abrir o meu celular. Para abrir o meu celular só serve a minha digital, a íris dos meus olhos, porque nós somos indivíduos, individuais. Jesus nos conhece na nossa individualidade. Todos nós somos diferentes. Um é mais calmo, um é mais tranquilo, outro é mais neurastênico, outro você pode pisar no calo dele que está tudo tranquilo, ele bate no seu ombro, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. O outro já arranja os dentes, desculpando a analogia com o animal. Um é mais proativo, outro é mais passivo. Um percebe a coisa com mais facilidade, o outro precisa mandar. Nós somos seres individuais e Jesus conhece a nossa individualidade, ou seja, como nós somos. Às vezes, eu não quero te aceitar como você é. E às vezes você não quer me aceitar como eu sou. E aí você diz, mas um probleminha desse, o mundo já está se acabando, é porque ele é diferente de você. Isso para mim não é nada para você, mas para o outro é. Nós somos seres individuais e Jesus nos conhece como nós somos, na nossa individualidade, na nossa particularidade. Eu simplesmente chamei ela de feia, agora está emburrada comigo há um dia, um mês, a vida inteira. É porque chamá-la de feia para ela ofende. Para o outro, ela leva na brincadeira. Eu sou feio mesmo, eu reconheço. Sou mais feio que todo mundo. Está de boa. Jesus conhece a nossa individualidade, o nível
da nossa sensibilidade. Jesus conheceu aquele peixe. Repito, Jesus não queria um peixe qualquer, aleatoriamente no fundo do mar. Jesus conhecia aquele peixe, só servia aquele peixe. Ele sabia que só aquele peixe resolveria o seu problema. Muito bem, queridos. Jesus não apenas conhece a nossa individualidade, mas Ele conhece também a nossa interioridade. Aí é só Ele mesmo. Só Ele mesmo. Porque nós, entre nós nos perguntamos, está tudo bem? E aí nós respondemos, está tudo bem. Mas aí, de repente, eu pergunto para uma outra pessoa a respeito de alguém. Você tem falado com fulana? Tem falado com fulano? Sim, falei, domingo na igreja, disse que está tudo bem. É porque nós vemos o exterior, nós vemos aquilo que é tangível, aquilo que é palpável. A palavra isolada, está tudo bem, então beleza, está tudo bem. Mas Jesus conhece a nossa interioridade. Ele perscruta, Ele sonda, e olha lá e vê tudo lá por dentro. Essa semana, eu pedi uma prima muito querida, apesar de eu nem lembrar de tê-la visto um dia na vida, porque éramos pequenos quando nos separamos, mas eu falava muito com ela e também já estava a evangelizando à distância, com material de evangelismo e discipulado que eu tenho. E a gente se falava muito, e ela muito querida da família inteira, muito alegre, muito festiva, muito sorridente, muito brincalhona, muito falante, muito carismática. E estava tudo bem com ela. Mas aparentemente tudo bem. Mas quando foi fazer o exame de rotina e que jogaram uma sonda dentro dela, aí perceberam que ela estava com um câncer num determinado órgão. Isso deve ter coisa de um ano, mais ou menos, pouco tempo. Depois que o médico jogou a sonda nela, é que descobriu isso. Descobriu que ela tinha na sua interioridade física. Ela estava doente e ela não sabia. Deus, Jesus, o Espírito, Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece a nossa interioridade. Jesus conhecia aquele peixinho e sabia que ele estava empanturrado com um estáter, com uma moeda. Ele havia engolido uma moeda. Para lá e para cá, empanturrado, engasgado, com algo que talvez ele não quisesse ter engolido, mas ele acabou engolindo. E aquilo o sufocava e o matava todos os dias. Jesus sabia disso. Nenhum pescador daria conta de saber, a menos que depois que o partisse para consumi-lo. Mas Jesus conhecia a sua interioridade, ele sabia
do que o estava engasgando, do que o estava empanturrando, e que certamente o estava gerando ânsias de agonia, de vômito, um desejo de jogar aquilo para fora, mas não jogava. Oh, queridos, só Jesus sabe o que está empanturrando você por dentro. Só Jesus sabe. Só Jesus sabe o que está me empanturrando por dentro, o que nos engasga por dentro, o que nos torna insones, o que nos leva a perder noites de sono, a anoitecer e amanhecer no claro. Só Jesus sabe. Aí a esposa pergunta para o marido, rolando para lá e para cá: o que está acontecendo? Ela não sabe, Jesus sabe. E o marido pergunta para a esposa, andando, perambulando para lá e para cá, com os olhos arregalados a noite inteira: o que está acontecendo? Ele não sabe, mas Jesus sabe. Às vezes o que a esposa engoliu e está lhe empanturrando, que lhe engasgou, que está gerando ânsias de vômito, é o próprio marido. Os problemas do marido, a conduta do marido. Às vezes é o inverso, é a própria esposa, é a conduta da esposa. Às vezes é o filho, às vezes é a filha. Repito que ele traz insônia, que rouba a paz, a capacidade de conciliar um sono tranquilo, de viver uma vida tranquila. É um filho fora dos caminhos do Senhor, é uma filha fora dos caminhos do Senhor, envolvidos com situações absolutamente drásticas. Às vezes é o vício, é a droga, é o fumo, é o alcoolismo, é a prostituição, são as amizades, é uma coisa, é outra, e isso rouba a paz, rouba o sono, e o pai e a mãe estão empanturrados com isso, engasgados com isso. Aí se pergunta: está tudo bem? Está tudo bem, e não está. E ninguém sabe, só Jesus sabe, porque só Jesus conhece a nossa interioridade. Só Jesus sabe o que está nos engasgando. Só Jesus sabe. Jesus sabe do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Às vezes, não é nem esposa, nem marido, nem filhos. Às vezes, é um pai, é a mãe. E às vezes não é nada disso, mas às vezes é uma história. É uma história, é um histórico. Algo que eu engoli há um ano. Vou mais além, algo que engoli há 2 anos. Vou mais além, algo que engoli há 10 anos, 20 anos, 30 anos. E ainda me engasga até hoje. Ainda me incomoda até hoje. E às vezes nem o psicólogo consegue desempanturrar a gente. A gente frequenta o seu consultório 1 ano, 2, 3, se torna um verdadeiro freguês
E ele nunca consegue desempanturrar a gente. E os anos vão se passando. Às vezes é um pecado que a gente mesmo cometeu e a gente mesmo nunca se perdoou. Por isso não conseguimos admitir que Deus é capaz de nos perdoar. A gente lida, queridos, com pessoas que às vezes a única dedução que a gente tem da conduta dessas pessoas é algo similar, é algo parecido, que fez algo muito sério no passado. Ou traiu o cônjuge, ou prostituiu, ou adulterou, ou estuprou alguém, ou matou, e nunca foi revelado, foi descoberto, porque ele guarda isso no coração, as 7 chaves, e ninguém sabe. Ele não se perdoa, não consegue se perdoar, e não consegue acreditar que Deus seja capaz de perdoar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Ele não consegue admitir que Jesus é maior do que o pecado. E a gente não consegue admitir que a gente é mais importante para Ele do que um peixinho no fundo do mar. Esse peixinho era de extrema importância para Jesus, extrema importância, porque ele e Pedro estariam saindo de uma verdadeira enrascada ministerial se eles pagassem aquele imposto. Mas você e eu, nós somos mais importantes para Jesus do que um peixinho engasgado no fundo do mar. Meu querido, não interessa o nível do seu empanturramento com algo de ontem, de anteontem, de 10, de 20, de 30 anos, meu querido. Não interessa. Jesus quer desempanturrar você. Creia nisso. Ele não apenas quer, como Ele é capaz de fazer isso, meu querido. Ele é capaz, Ele pode fazer isso. A questão, queridos, a questão do conceder e receber perdão é de extrema importância. Porque a questão que gira em torno da concessão do perdão e da aceitação do perdão, da liberação do perdão, eu diria, psicossomaticamente adoecedor. Adoecedor. E eu só não vou dizer determinadas coisas aqui hoje, queridos, porque específicas, porque está sendo transmitido e há uma grande possibilidade de pessoas envolvidas estarem vendo nesse momento, e isso não é estratégico. Mas a questão da liberação do perdão e a questão da confissão do pecado a alguém é terapêutico, é curador. E a ausência disso é psicossomaticamente adoecedor. É algo que está na esfera emocional, espiritual e que descarrega, desemboca no soma
na carne, no corpo. Quando eu falo soma, soma é do grego, que significa carne, corpo, e adoece, e gera gastrite, e evolui para uma úlcera, e pode ser fatal no câncer. A gente precisa se desempanturrar disso, liberar perdão, confessar, pedir perdão. Eu já contei para os irmãos aqui, não sei se os irmãos se lembram, mas quando fui afastado da última igreja que pastorei, foi algo tão traumático, tão impiedoso, tão inoportuno, tão dissociado de piedade cristã e evangélica, que eu escrevi uma carta de liberação de perdão, reproduzi aquilo em dezenas de cópias e mandei liberar. E eu confesso para os irmãos que eu não estava emocionalmente preparado para aquilo, mas liberação de perdão, concessão de perdão, pedido de perdão, não está na dimensão do emocional, mas do intelectual, da decisão, Eu não vou pedir perdão porque eu estou apaixonado pela outra pessoa nesse momento, mas porque eu decidi perdoar ou decidi pedir perdão. É questão de decisão, não é questão de emoção. O aspecto emocional não inviabiliza a legitimidade do pedido de perdão ou da concessão do perdão. Eu também já contei para os irmãos aqui uma história que me marcou muito, de um casal que brigou, e a mulher foi dormir em quarto separado, e lá no quarto separado, o Espírito Santo de Deus disse para ela: vai lá com seu marido no seu quarto e peça perdão para ele. E ela como que brigou com Deus naquele momento, porque na briga, a única pessoa errada é o outro, a gente não. E ela, então, obedeceu e chegou lá no quarto, olhou nos olhos do marido e disse: a minha vontade é de enfiar a mão na tua cara. Eu estou traduzindo exatamente como foi o testemunho. A minha vontade é de enfiar a mão na tua cara. Mas o Espírito de Deus me mandou aqui para lhe pedir perdão. Daquele quarto, queridos, ela já não saiu mais, já partiu para a lua de mel ali, porque depois do pedido, da liberação de perdão, da concessão mútua do perdão ali, o Espírito libertou a ambos, e eles ficaram emocionalmente curados. Eu também já contei aqui para os irmãos, eu vou repetir porque eu acho isso muito forte. Com a questão de ceia, eu estava no cemitério, lá, Campo da Esperança, com uma família de missionários. O missionário disse: olha, eu sei quem é que está sendo velado naquela capela, eu conheço a pessoa e conheço a sua história. Ela estava doente e piorando cada vez mais. E ela recebeu a visita do seu pastor, e o seu pastor, na hora que foi orar por ela, ela disse: não, pastor, não preciso orar, não preciso orar. Eu estou doente, eu estou piorando, e eu não vou sarar, Deus não vai me curar, eu vou morrer, como de fato morreu. E eu não apenas sei disso, mas eu sei também por quê.
eu sei também por que eu vou morrer. É porque eu participava da ceia do Senhor, brigada com raiva da minha irmã lá na igreja. E não tinha concessão de perdão, não tinha reconciliação. Essa questão que envolve o perdão é potencialmente, psicossomaticamente falando, mortal. Literalmente mortal. O que é que pode estar nos empanturrando, nos engasgando, e que sempre que tem uma oportunidade nós jogamos isso, nós soltamos isso, nós verbalizamos isso? O que é? Você é mais importante do que aquele peixinho. Jesus quer desempanturrar você, quer nos desempanturrar, nos desengasgar e nos libertar. Terceiro lugar, queridos, Jesus conheceu a individualidade daquele peixinho, Jesus conheceu a interioridade daquele peixinho, e Jesus conheceu também o valor que aquele peixinho tinha. Mistério. Mistério. Mistério por quê? Porque Jesus diz: olha, você vai ao mar, vamos resolver esse problema, não vamos criar confusão, vamos evitar confusão, nós não temos obrigação de pagar imposto, mas vamos evitar confusão, então vamos pagar, não vamos criar problemas por causa disso, não vamos inviabilizar o nosso ministério aqui por causa disso. Então vai lá, lança um anzol, e você vai pegar aquele peixinho, e você vai abri-lo, e você vai tirar um dinheiro que está lá dentro, e aí, presta atenção, queridos, e aí você vai pegar aquele dinheiro, e você vai pagar o seu imposto e o meu. Que mistério! Como é que Jesus sabia que aquele dinheiro daria para pagar o imposto dele e o de Pedro? Como? É porque Jesus conhecia o valor que aquele peixinho tinha. Ele sabia quanto é que tinha lá. Agora, queridos, algo simplesmente extraordinário que eu vou dizer aqui para os irmãos. Não era aquele estáter, não era aquela moeda, não era aquele dinheiro, não era aquele valor que estava empanturrando, incomodando, engasgando, incomodando aquele peixinho. Mas foi exatamente aquele estáter, aquele dinheiro, aquela moeda, que se reverteu para algo extraordinário, que foi o pagamento do imposto de Pedro e dele, e livrar de um grande problema, de um grande escândalo e de uma possível inviabilização do ministério deles. Algo que nos empantua hoje, que nos engasga hoje, pode ser um grande testemunho amanhã. Eu não me esqueço, queridos, uma irmãzinha, eu me lembro do biotipo físico dela, aqui na frente, num culto de vespertino, num culto de tarde. Num culto à tarde, nós tínhamos esse culto. Existiam muitos desses cultos que deveriam, inclusive, voltar à moda, né, desses cultos à tarde. E ela deu um testemunho. Ela deu um testemunho que eu nunca vi outro igual, nem antes nem depois. E cada um sabe como lidar com as suas coisas. Cada um sabe. Cada um sabe. E essa irmã, uma missionária, ela teve uma forma de lidar com seu marido que a empanturrava de uma
de um jeito, de um modo que, repito, nunca vi antes. O homem era um adúltero, um prostituto, um mulherengo, ao ponto de chegar em casa com uma mulher e dizer: olha aqui, minha namorada é bonita, não é? E ela dizer: é bonita. E joelho em terra. Joelho em terra. Eu não estou dizendo que esse é o padrão de conduta. Eu só defendo uma coisa nesses momentos, nessas circunstâncias, que precisa haver postura. E postura cristã. Essa irmã, ela optou por essa postura, de não separar, de não brigar e de pagar o preço da oração. Resultado final: aquilo que a empanturrava, que a engasgava, que era um marido adúltero, se transformou num verdadeiro companheiro de missões pelo mundo afora. Então, aquilo que nos engasga pode se transformar numa coisa extraordinária. Aquela moeda que engasgava o peixe se transformou num valor que deu para ele pagar o imposto dele de Pedro. Dentro dessa igreja hoje, tem testemunho muito parecido com o que eu acabei de contar. Joelho em terra, o que me empanturrava é o que hoje é uma bênção na obra de Deus e na minha vida. Jesus conhece o nosso potencial, Jesus conhece o nosso valor. Você poderia dizer assim: mas quem sou eu? Não sou nada. Realmente não é nada. Mas Jesus transforma o nada em grandes coisas. Eu não me esqueço também do testemunho do pastor Márcio, que sempre ele conta: eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele me fez, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Nem escolaridade eu tenho. E todos nós conhecemos quem é o pastor Márcio hoje. O valor, o potencial. Ele não via nenhum valor nele. Mas Jesus conhecia o valor que ele tinha, o potencial que ele era. E Jesus aflorou aquele potencial. Uma mulher prostituta, adúltera, no poço, tirando água, se depara com Jesus. Era uma mulher à margem da sociedade, sem valor, sem préstimo algum. Mas Jesus conhecia o potencial daquela mulher. Chama o teu marido, vem cá. Não, tem marido não, você falou a verdade, porque já tivesse 7, e o que tem agora não é seu marido, eu sei. Mas eu conheço o seu potencial. E Jesus transformou aquela mulher. E aquela mulher se transformou imediatamente numa missionária, pregadora do Evangelho e anunciadora do Salvador Jesus Cristo. Jesus sabe, Jesus conhece o nosso potencial. Pastor Denilton, você está aqui hoje. Lá na gangue dos carecas na Ceilândia, você não tinha aparentemente nenhum valor. Nem você sabia que tinha qualquer valor. Você era, na sua perspectiva e na perspectiva de toda a sociedade que te conhecia, um imprestável, um inútil, um à margem da sociedade. Mas Jesus sabia do seu potencial, do valor que você tinha para Ele hoje. E há mais de 30 anos, você serve o Senhor e está evangelizando lá na Estrutural,
hoje, a partir da casa dele. E daqui a alguns dias você vai chegar aqui, não sozinho, mas com a Kombi, 2 Kombis cheias de servos de Deus, como produto do potencial que Jesus sabia que você tinha. Repito, à margem da sociedade, pela sociedade, você não tinha nenhum valor, mas Jesus sabia que você tinha valor. Jesus sabia que o valor que estava no ventre daquele peixe era suficiente para pagar o imposto dele e de Pedro. E para encerrar, queridos, Jesus conhecia o curso da vida daquele peixinho, porque ele sabia que aquele anzol iria cair ali, bem na boquinha dele. Não era ali, não era acolá, mas era aqui. O anzol ia descer assim, bem na boquinha dele, só para ele ter o trabalho de morder mesmo. Mas ele estava ali sempre parado. Não é assim que funciona o peixe no fundo do mar. Não, eles são ágeis, eles nadam com muita velocidade para lá e para cá. Então ele já teria nadado por vários lugares, mas naquela hora ele estava ali. Jesus conhece o curso da nossa vida, por onde nós já passamos, por onde eu já passei, por onde você passou, os lugares onde você já frequentou, que eu já frequentei. Jesus conhece o curso da nossa vida e Ele sabe que você está aqui, nesse lugar hoje, ouvindo essa palavra aqui. E Ele sabe para onde você vai amanhã, servi-lo, fazer a obra, para onde Ele vai te levar amanhã, a quem Ele vai te levar amanhã, para ter um confronto com a palavra de Deus, por seu intermédio. Ele conhece o curso da sua história. Será que eu conheci o curso da minha história? Será que nascido numa família historicamente idólatra, religiosa, eu seria um pregador do Evangelho? Não, eu não sabia, mas Jesus conhecia o curso da minha história. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Você é mais importante do que aquele peixinho que foi tão importante para ele. Você é mais importante. Presta atenção numa coisa que eu vou encerrar aqui. Quando Jesus bateu, o olhar espiritual da sua onisciência naquele mar, a sua visão atravessou as impurezas das águas daquele mar. A sua visão atravessou a biodiversidade daquele mar, diversos peixes e outros monstros marinhos, animais marinhos, e enxergou aquele peixe. Quando Jesus enxergou aquele peixe, a visão de Jesus atravessou a carne daquele peixe, e Jesus enxergou um dinheiro dentro daquele peixe, e Jesus enxergou o valor daquele peixe. A visão de Jesus, queridos, atravessa qualquer coisa para nos ver, para nos enxergar, para conhecer a nossa individualidade, para conhecer a nossa interioridade, para conhecer o nosso valor, nosso potencial e para conhecer o curso da história da nossa vida. Quero chamar os intercessores rapidamente aqui à frente. Você vai ficar onde você está. Nós vamos estar orando aqui nesse momento. Meu querido, só queria te pedir uma coisa. O que é que está empanturrando você, engasgando você, tirando a sua alegria, a sua paz?
que é. Você é mais importante do que aquele peixinho. Jesus se envolve com você. Coloque isso diante de Deus agora, e nós estaremos estendendo as nossas mãos, e o Senhor vai fazer essa obra de desempanturramento da sua alma, do seu interior, vai jogar isso para fora, e você vai ser livre, vai ser liberto. Coloca isso especificamente diante do Senhor. Diga para Ele: olha, Deus, o que está me engasgando, me empanturrando, é o meu vício, é a minha preocupação, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é a minha filha, é o meu neto, é isso, aquilo, aquilo outro. Coloca diante do Senhor. E vamos orar agora. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou orando agora, Senhor, é porque eu creio, e nós estamos orando agora como igreja, é porque nós cremos, Senhor. Portanto, Deus, seja o que for que estiver, Senhor, engasgando o teu filho, a tua filha nessa noite, liberta, Senhor, liberta em nome de Jesus, liberta, meu Pai, eu te peço isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo na tua intervenção sobrenatural, em nome de Jesus, crendo no agir do Senhor, para a tua própria glória, para a tua própria glória, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, aleluia.